Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do seu curso de Planilha Eletrônica com a utilização do Calc. Eu sou o professor Alan e quero apresentar para vocês hoje nessa aula como utilizar a ferramenta do autofiltro que nós temos disponível aí no LibreOffice Calc, tá certo? Então, quando nós trabalhamos com muitos dados, se torna muito útil a utilização dessa ferramenta que é o autofilter. Então, vamos aqui ao computador que eu quero mostrar para vocês como usar a ferramenta. Bem, pessoal, então para me fazer esse exercício aqui relativo ao autofiltro, eu vou utilizar exatamente essa planilha que está disposta aqui nesse exercício 1, que pede para elaborar a planilha abaixo, fazendo o que se pede. Então, eu tenho aqui na primeira coluna o local aqui de algumas cidades, as vendas aqui, representadas aqui em cada uma dessas cidades para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, ou seja, o primeiro semestre do ano, tá certo? E aí eu quero, por exemplo, calcular aqui, de acordo com essas fórmulas dessa primeira tabela, onde eu tenho aqui o total de semestre, que é dado pela soma das vendas dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Depois, ali no final, eu vou calcular a porcentagem aqui nessa última coluna, que é dado aqui para calcular, então, a porcentagem de acordo com a soma total, tá certo? Vai ser dado aqui pelo um subtotal aqui colocado nessa célula aqui abaixo. E aqui nós temos que fazer a observação com relação à situação de travar a célula. E aqui também ele pede para utilizar a moeda como a Libra aqui, para o formato de moeda, tá certo? Então, em aulas anteriores, aí nós vimos que nós podemos utilizar o real, por exemplo, então tem essa disposição para nós colocarmos lá na planilha do LibreOffice Calc. E aqui, por fim, eu quero, né, como objetivo da nossa aula aqui, exatamente fazer a utilização do autofiltro, que é utilizar essa função para colocar, por exemplo, em ordem crescente, os nomes das cidades na coluna local aqui. Então, veja que aqui eu tenho apenas 4 cidades, né? Mas se eu tivesse mais cidades aqui, eu poderia ordenar aqui em ordem crescente. Tá certo? Então, eu vou abrir aqui o meu LibreOffice Calc. Então, para poupar tempo do vídeo, que eu já fiz aqui um pré-preenchimento. Vou aumentar aqui um pouco o zoom para facilitar a nossa visualização. Vou tirar essas linhas que nós temos aqui, ó, na opção de exibir, e aqui eu vou tirar, então, visualizar linha de grades, tá certo? E aqui, pessoal, eu já tenho, então, né, os meus dados pré-preenchidos, basicamente aqui eu posso já colocar em formato de moeda aqui, esses que já estão colocados aqui, né, eu vou vir aqui na aba início, e vou escolher aqui, com a setinha, mais abaixo aqui, então, a opção da moeda Libras, que foi o que o exercício ali no PDF pediu. Eu vou descer aqui um pouquinho e procurar essa opção aqui como a moeda padrão aqui, no caso da Inglaterra, tá certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, GBP, né, que é exatamente a utilização aqui das libras aí que nós temos da Inglaterra. Eu tenho também da Irlanda, mas seria aqui a mesma situação. Então, dessa maneira que eu já tenho, então, um formato da moeda de acordo com o que se pede no exercício. Agora eu posso já calcular aqui, por exemplo, a soma do primeiro semestre aqui da primeira cidade, então eu posso utilizar diretamente a função soma, como nós já vimos em aulas anteriores. Vou clicar aqui no primeiro mês, aqui na primeira célula, e arrastar para o lado aqui, calculei o primeiro, alça de preenchimento, eu faço os demais. Vou fazer agora aqui o total de janeiro para todas as cidades, também utilizando a função soma, colocar um igual, soma, e aqui eu vou marcar aqui para o mês de janeiro todas as cidades e vou fazer esse cálculo. Vou clicar aqui com a alça de preenchimento, arrastar para o lado e vir aqui até essa opção aqui, ó, onde eu posso calcular a soma aqui
de todos os meses para todas as cidades. Aqui, né, eu vou ter o total, aqui, na verdade, um subtotal, né? Então, soma, e eu vou utilizar essa opção aqui, ó, de somar aqui todos os totais ali de cada uma. Eu escrevi errado aqui. Soma. Vou apagar aqui. Selecionar novamente os dados. Dá um Enter. Agora sim. Então, não pode esquecer aí do parênteses. Agora, para me calcular aqui essa porcentagem, né? Eu simplesmente posso pegar aqui, no caso, para cada um dos meses, então, a célula H3, que representa exatamente essa primeira soma aqui, e vou fazer uma divisão aqui por esse subtotal. E aqui eu vou ter, então, dessa maneira, né? Ele não está aparecendo, porque o número está com bastante casas decimais, só você aumentar aqui um pouquinho. Dessa maneira aqui, ele está com um número menor que 1, eu vou clicar aqui nessa opção, para ele ficar em formato de porcentagem. Aqui eu não posso clicar e arrastar com a alça de preenchimento para me calcular os demais, porque senão ele dá um erro. Então, para mim evitar esse erro aqui, eu vou ter que travar a célula. E para travar essa célula aqui, no caso, que é essa soma aqui, eu vou simplesmente clicar aqui, ó, colocar um cifrão aqui entre o H e o 8, para mim exatamente fazer a utilização de travar a célula. Dessa maneira aqui agora eu posso vir, alça de preenchimento, e calcular os demais aqui para as cidades aqui que nós temos aqui depois. E para mim fazer a utilização da função autofiltro, eu simplesmente posso selecionar aqui esses dados e vou aqui na minha aba Início e vou escolher aqui, ó, na verdade eu vou escolher no menu Dados e eu vou escolher essa opção aqui, ó, Autofiltro. Veja que agora aqui do lado aqui de cada um desses dados eu tenho uma setinha, né? Dessa maneira que eu utilizei, então, o autofiltro. Então, se eu clicar nessas setas, nessa setinha, eu vou ter aqui todos os dados, tá certo? Inclusive, se eu quiser desmarcar todos e ver somente um, por exemplo, a cidade de Berlim, veja que os demais ficam ocultos, tá certo? Então, eu posso fazer aí dessa maneira. Para voltar, só marcar todos, né? Então, aqui no caso eu tenho poucos dados, mas se eu tiver bastantes dados aí, é uma função bastante útil. Só que o exercício pede para que a gente ordene em ordem crescente. Então, vamos reparar aqui, ó, eu tenho as cidades aqui começando com a letra N, de Nuremberg, London, Berlim e Dublin. Veja que não está em ordem crescente, então eu quero colocar ela em ordem crescente, então eu posso simplesmente clicar na setinha do autofiltro e escolher essa primeira opção aqui, ó, ordem crescente. Então veja que agora eu tenho Berlim, Dublin, London e Nuremberg. Dessa maneira eu posso fazer então aí o que se perde do exercício aí, que é ordenar aí os dados em ordem crescente, pessoal. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de planilha eletrônica com a utilização do LibreOffice Calc. Apresentei para vocês aí como fazer a utilização da ferramenta do autofiltro. Se você estiver na versão em inglês autofilter, essa é uma função muito útil quando nós estamos trabalhando com uma grande quantidade de dados, tá certo? Então, se gostou do vídeo, deixe um like, considere se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender planilha eletrônica com a utilização da ferramenta do LibreOffice Calc. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários e nos vemos na próxima aula.